com certeza já ouviram falar, que é, a gente pode então abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel, começando no capítulo 16. É o versículo 6. Está ali na tela já. Eu vou ler um pouquinho e vocês vão acompanhando. Tá ok? Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse comigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. E o último: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então eu trouxe essa passagem para falar sobre como Deus ele olha para nós, como que Ele faz para nos escolher para uma determinada missão. Muitas vezes nós olhamos o que tem de aparência, o que está no exterior, mas Deus olha o que está no coração. E então ali Deus estava escolhendo Davi, que se você for ver Samuel, na verdade o próprio pai de Davi nem trouxe ele porque ele não achava que fosse o Davi que seria escolhido. Porque os irmãos de Davi, eles eram fortes, outro tinha experiência de guerra, enfim. Mas, mesmo assim, Deus escolheu o improvável, certo? Então, é para isso que eu trouxe essa palavra para a gente se atentar, né? Falando até um pouquinho de mim mesmo, né? Porque muitas vezes eu pensei de mim mesmo que eu não seria capaz de, não teria nada a oferecer para Deus. E eu estava enganado, né? Então, assim, se você pensa assim que você não tem nada a oferecer, dobre o seu joelho, ore para Ele e peça para que Ele mostre o que você pode fazer, seja na mídia, seja no louvor, seja em qualquer área, né, até na recepção. E eu acredito que Davi, mesmo as pessoas não olhando para ele, né, ele tinha sim muitas, como a gente pode ver
no decorrer da história, ele tinha, sim, a Deus, na verdade, né? Deus é que trouxe todas as capacidades que ele precisou para se tornar rei. Então, a gente tem que olhar com esse olhar, sempre acreditando que Deus vai fazer em nós o que é necessário para a gente servi-lo. Também eu trouxe aqui um outro personagem, né? Uma outra pessoa que a gente pode então abrir Juízes, capítulo 6, versículo 15. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o versículo 17, 6:17. É na sequência ali, né? Até o 17. Tem aí, não? Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Então aqui é Gideão tendo uma conversa com Deus. E ele pede um sinal para que Deus mostre para ele que realmente é o Senhor que estava falando com ele. Porque ali ele fala, né, que ele é o menor clã. Pode voltar ali para nós no 15? Acho que é no 15 que estava. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor da casa de meu pai. Então ele estava dizendo para Deus: Deus, será que é eu mesmo que vou livrar Israel dos midianitas? E então ele estava em dúvida, porque ele se sentia, vamos dizer assim, não digno, ou talvez não importante suficiente, capaz. Então, muitas vezes nós também pensamos: eu vou fazer tal coisa para Deus, Deus é tão grande, eu sou tão insignificante. Mas temos que lembrar que não é nós que fazemos. Então, assim, ali Deus foi mostrando o caminho para Gideão de como ele iria fazer. Então, até aconselho vocês em casa a ler a história toda, porque é uma história assim extraordinária, né? Gideão ele livrou Israel com 300 homens contra, eu não lembro o número, mas era um exército absurdo, assim, né? Então, mas por quê? Porque Deus estava à frente. Deus deu para Gideão o caminho, o que fazer. Então, você tem que, quando Deus te colocar algo para fazer, você tem que lembrar, mesmo você pensando assim: mas será que é comigo mesmo? Igual o Gideão pensou. Mas você tem que lembrar que é Ele que vai fazer a obra e seguir adiante. Então aqui eu coloquei algumas coisas, né, que temos a tendência de olhar para os bens
daquela pessoa que tem, ou se essa pessoa é influente, né? Aquela questão que eu falei da da parte exterior, né? Então a gente olha assim, o fulano é bem sucedido, o fulano é filho de alguém importante, então ele é capaz, certo? E com Deus não tem nada disso, né? A gente pode ver que Gideão também pensou essas coisas, né? Que ele era o menor, né? E mesmo assim Deus usou, porque Deus ele olha pro coração. E tem uma frase, né, que a gente leu no 1 Samuel, que fala assim: não atentes para a sua aparência, nem para a altura, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Essa frase emblemática, né, define a essência do caráter de Deus, que buscava um coração íntegro, disponível, não meramente a força física ou a estatura imponente. E então, dito isso, eu volto então para o mandamento, né, que eu tinha falado no início, que está em Marcos, não, desculpa, primeiro Mateus, né? Mateus capítulo 28, versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. Aí segue 17. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então aqui que Jesus está falando para os discípulos, para que eles vão para todas as nações fazer discípulos. E esse é o mandamento que ele nos dá. E nós, como discípulos de Jesus, nós temos esse dever de fazer. E por isso que eu trouxe essa primeira parte, porque muitas vezes a gente não se acha capaz e não dá o primeiro passo. Então eu quero convidar a todos, né, que dê esse primeiro passo, que faça esse mandamento, né, que Jesus deixou para nós. E só vou completar então lendo também Marcos, que também nos dá uma diferente visão. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém? Amém. E eu queria também falar sobre, só
relembrar, né, o que é o Gifling, né, que quer dizer discipulando e formando líderes em nações. É o movimento internacional de jovens da Paz Church focado em discipulado e capacitação de jovens para serem líderes cristãos. E por que eu li esse trecho aqui, né? Para lembrar que, assim como os discípulos, nós também somos, vamos dizer assim, parte do corpo e também líderes que têm que fazer o ID, que têm que cumprir essa missão de falar da palavra de Deus. Então temos que achar no nosso interior, pedir para Deus para que nos mostre, Pai, como fazer, porque todos somos capazes, todos somos filhos e capazes de fazer essa missão. Amém? E só para finalizar, tem algumas vezes que pessoas elas colocam dúvida na nossa capacidade. E temos que lembrar todos os dias orando para Deus para que Ele possa estar revelando o que Ele tem para nós, o que Ele quer de nós. Amém? Amor, tu quer vir para fazer o final? Não, você falou que ia fazer com a música. Não? Prática você. Nós somos convidados para ser discípulos, né? Uhum. Como assim? Eu não entendi. Não, daí eu vou. Hã? Deixa eu Talvez convidar o pastor? Você... Deixa, antes de nós terminarmos, o Maicon concluiu, amém, glória a Deus por essa palavra, que é o ID, né? Eu me emociono muito. Gente, eu fico assim, vendo o que o Senhor faz no nosso meio. E ouvir o Maicon falando, vocês não sabem a alegria do meu coração. Porque como ele falou aqui, ele falou um pouco da história dele, falou um pouco da minha história. E se você tem dúvida que você é um chamado escolhido do Senhor, olhe para nós. Nós somos aqui totalmente improváveis. Mas nós cremos no que o Senhor tem falado para nós, que nós somos filhos. Você é convidado para ser filho, você é chamado para ser filho de Deus. E cada um deve cumprir o propósito aqui na terra. Mas antes você tem uma identidade que o céu revelou para você. Essa é a nossa oração hoje. Que o céu revele a verdadeira identidade que o Senhor tem para você. O que eu faço? Vai cantar? Vamos cantar mais uma música e nós vamos finalizar.
Saia do seu lugar, venha para frente, vamos adorar o Senhor aqui na frente. Venham, todos, venham. Vamos dizer que Jesus, nós vamos fazer o ID. Deus maravilhoso, obrigada, Senhor. Obrigada pela tua presença, obrigada pela vida de cada pessoa que diz que vai avançar, que vai fazer o ID. E eu sei que o Senhor vai usar cada uma delas. Muito obrigada, Pai, por essa noite. Muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. E nós cremos, Senhor, e nós cremos que o Senhor vai fazer grandes coisas em nosso meio. Vai continuar fazendo. Muito obrigada, Deus, por cada vida. Obrigada, Senhor, pela tua presença maravilhosa. Obrigada pelo culto de hoje, pela tua palavra. Que os nossos corações venham ser renovados. Venha receber mais do Senhor todos os dias. Que esse final de semana, Deus, nós buscamos mais a Ti. Que nós prostramos mais na Tua presença. Que nós queremos mais do Senhor. Que nós queremos ter mais fome e sede de Ti, Senhor. Queremos ver Tua face, Pai. Queremos ver mais do Senhor. Se revele mais a nós. Se revele mais a nós. Glória a Deus, aleluia. Creia, irmão, que você vai levar para sua casa a bênção que você veio buscar, a cura que você veio buscar. Creia que o Senhor já liberou. Creia
porque o Senhor já abriu portas, já abriu provisão, já tem tudo preparado para você. Vai para casa mais que abençoado, porque o Senhor já fez grandes coisas e vai continuar fazendo, no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu só dar uns anúncios. Hoje. No domingo nós teremos culto às 10 da manhã. Vocês estão convidadas, vocês que vieram aqui. E também nós temos um live group às 7h30, lá em casa. Nas 3 quintas-feiras do mês. Nas 3 primeiras quintas-feiras do mês. E na última sexta-feira, na última semana do mês, nós estaremos aqui novamente com o nosso culto. Amém? Convide os amigos para o próximo mês para estar aqui conosco. Amém? E eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio. Vamos orar pelo lanche. Nós temos um lanchinho ali atrás. Você quer orar, Cris? Glória a Deus. Oh Pai, nós te louvamos, Senhor. Bendizemos o teu nome, porque só tu és santo, só tu és glorioso, majestoso, admirável. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos e saudamos o teu nome. Glorificamos o teu nome por esta presença maravilhosa neste lugar. Somos gratos a ti, Senhor, porque poderíamos estar em qualquer outro lugar. Mas esses jovens estão aqui, Senhor, na tua casa, na tua presença, buscando, ansiando, esperando o dia que eles verão, Senhor, face a face o teu rosto. Ó Deus, e até que esse dia chegue, que nós continuamos, ó Deus, aqui, buscando cada dia mais a tua presença, Deus. Porque aqui é este lugar que nós queremos ficar. É aqui que nós amamos estar, Senhor. É onde nós buscamos mais força. É na tua palavra. É onde nós venhamos nos encher. É onde nós venhamos, Senhor, nos encher de ti. É aqui, Senhor. E nós glorificamos o teu nome por esta casa, Senhor. Esta casa, essa família que é chamada Paz Church. Nós damos graças a ti, Senhor, por este lugar, por esse templo. Sabemos que grandes coisas o Senhor ainda tem a fazer aqui, mas nós sabemos que o Senhor tem um lugar melhor e maior preparado para nós. E nós ansiamos também por esse dia, Senhor, onde nós seremos muito, muito mais. Ó Deus, porque esta geração, estes jovens, Senhor, serão aqueles que irão, Senhor, aprofundar mais e mais na tua palavra. Porque eu profetizo no dia de hoje, Senhor, que eles sairão daqui saciados, mas eles sairão daqui, Senhor, com mais e mais vontade de saber mais e mais de ti, de aprender mais e mais da tua palavra, de comer da tua palavra, de se alimentar de ti, Deus. Eu creio, Deus, que há um fundamento até mesmo nessas brincadeiras que foram feitas aqui hoje. Ó Deus, que o Senhor venha abrir o coração de cada um, para que eles venham entender que eles não precisam de mais nada, Deus, além de ti. Que eles venham se preencher em ti, Deus. E que cada dia mais e mais eles venham profetizar a tua palavra lá fora. Que eles venham ser verdadeiramente cristãos, transformados, verdadeiramente, Senhor, nova criatura em ti, Jesus. Deus, muito obrigada por esse momento. Obrigada, Senhor, por nos permitir estarmos aqui. Ó Deus, apresento a ti o lanche que vai ser oferecido a nós. E que abençoe, Senhor, as mãos que prepararam, as mãos que abençoaram, que doaram. Ó Deus, em nome de Jesus. E que vamos embora daqui, Senhor, mas que essa palavra, esse dia, venha ficar gravado nas nossas memórias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Pessoal, eu lembrei de algo, de uma visão que eu tive. A Kézia falou algo que tem umas 2 semanas, a primeira semana eu tive uma visão. Todo mundo está comigo aqui?
eu estava orando e eu tive uma visão, que nós estávamos num culto de Iflin, e que descia anjos e entregava muitas bênçãos para muitas pessoas que estavam aqui no culto. E naquele dia, quando ele entregou muitas bênçãos. Nossa, eu fiquei assim, aqui o poder, a gente sentia a presença grandiosa do Senhor. E ele me pegou e me levou para um lugar tão grande, muito grande. Ele falou assim, essa aqui é a nova igreja. Muito grande, eu não conseguia ver assim, era tão grande. Eu falei, meu Deus, parece que eu vou ter que andar de carro aqui dentro. Até o altar. E aqui eu fiquei admirada. E daqui a pouco apareceu o pastor e a pastora. A gente ficou ali admirada, ali com aquele lugar lindo, maravilhoso. E ali vai ser a nossa igreja. Eu creio que já está liberado nos céus. E alguns dias atrás, eu sonhei. Eu sonhei que nós estávamos nesse lugar. Nós estávamos limpando esse lugar para nós entrarmos. Tinha algumas pessoas daqui da igreja. Eu vi a pastora, eu vi a Eliana, eu vi a Ali, eu vi a Jéssica. Então, esse lugar já está preparado para nós. Vai ficar pequeno o nosso sapato. Vai ficar pequeno o nosso sapato. Nós vamos sair daqui. Como a Kézia falou hoje, ela declarou, ela não sabia da minha visão. Ela não sabia. O Senhor me trouxe à memória quando você falou, e eu creio que isso vai acontecer. Vamos estar orando para que logo, logo isso aconteça. Amém? Glória a Deus.